gente, nós estamos de volta, ainda no movimento sem cenário. Vocês já sabem, esse cenário aqui é improvisado, enquanto o nosso cenário oficial não fica pronto. O programa de hoje está sensacional. Vamos falar sobre astrologia. E quem vem falar sobre isso com a gente é a Tuane Fontana, da Astrologia Moderna. A nossa casa só está começando. Sejam bem-vindos! Roberta está novamente aqui comigo. Obrigada, Larissa. Já tomamos conta desse cenário aqui, Roberta. Tá já lindo. pintamos tudo de rosa, já trouxemos Tá para o nosso universo feminino. Né? Verdade. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Tuane da Astrologia Moderna. Bem-vinda, Tuane. Muito obrigada. Oi, pessoal. Conta pra gente como você começou com a astrologia. Você sempre gostou disso? Como isso entrou na sua vida? Eu sempre gostei de astrologia, mas eu nunca tive a pretensão de fazer isso virar uma profissão. Eu sempre falo nas redes sociais que a astrologia caiu no meu colo no momento em que eu precisava muito. Eu acho que isso acontece com nós em todos os cenários, né? Quando a gente está aberto para alguma coisa acontecer, essa coisa ela flui, ela vem com mais facilidade. Então eu estava num momento bastante turbulento da vida, enfim, em vários cenários. E aí, do nada, eu comecei a estudar astrologia porque eu vi um cursinho na internet. Sem pretensão, de novo, né? Eu vi esse cursinho e eu comecei a estudar só por curiosidade. E aí, na bobeira, estudando esse cursinho, eu comentei com outras duas amigas que falaram assim, Tuane, quando você terminar esse curso, você faz o nosso mapa? Eu falei, faço. Só que eu prometi eu tinha que cumprir, virginiana. Ah, certo. Então, quando eu terminei o curso, ele era muito básico, não me dava condição de fazer uma leitura de mapa, por exemplo. Mas eu tinha prometido. Então, eu precisei estudar mais para poder cumprir com a minha promessa, então fazer esse mapa. Quando eu fiz esse mapa, ele ficou bem ruim. Hoje, eu vendo esse mapa, eu vi que ele ficou bem ruim. Mas elas, quando não tinham contato nenhum com astrologia, pegaram esse mapa ruim, na época, e acharam sensacional. E começaram a falar para as outras pessoas. E eu comecei a receber pedidos de mapa. Então, eu digo, foi do nada, a astrologia caiu no meu colo. Como eu comecei a receber pedidos, eu comecei a receber mapas do qual tinham coisas que eu não tinha estudado. Então, eu precisei estudar mais para dar conta da demanda. E aí, isso acabou virando um trabalho, porque estava tomando meu tempo, estava pagando para fazer cursos. Então, as pessoas começaram a pedir, eu comecei a divulgar na internet e foi. Foi E assim, aconteceu. do nada. Aconteceu. E era para ser, porque eu super me encontrei nesse meio, sabe? Me fez muito bem, eu acredito que faz bem as pessoas do qual eu atendo também. Então, estou bem contente. Que legal. Sim. E o que é necessário para alguém se tornar uma astróloga? Existe algum curso específico, alguma espécie de graduação ou algo assim? Ou é só estudando mesmo? Só estudando. Muitas pessoas falam, precisa ter dom. Não, precisa ter conhecimento. Você tem que estudar. E, obviamente, a prática ela vai te levando ao nível de perfeição maior numa leitura. Mas estamos anos-luz longe da perfeição, é claro. Existe, sim, universidade de astrologia, mas não no Brasil. No Brasil existem associações, escolas de astrologia, cursos. Eu dou um curso de astrologia, então as pessoas podem fazer curso. Agora, faculdade, graduação mesmo de astrologia, fora do país tem. Em Portugal tem, na Inglaterra tem, mas tem que estudar. É um meio bastante complexo, né? Muita coisa dentro do meio astrológico. É tão complexo que tem muita gente que acha que não acontece, que não é verdade, que não faz sentido. Tem muita gente que não acredita, né? Sim, mas a astrologia, se você for dar uma pesquisada aí, ela era estudada junto na grade curricular das universidades lá na Idade Média. Se você for dar um Google, Platão fala de astrologia, Aristóteles fala de astrologia. A astrologia ela muito foi antiga, uma muito ciência antiga. muito antiga. Sim, sim. Então ela era estudada junto na grade curricular com a matemática, filosofia, sociologia. Acontece que chegou um período, sem entrar em polêmica, a gente chegou num período em que a igreja começou a tomar conta, a astrologia foi ficando de lado. Porque para a igreja a astrologia estava, como é que eu vou explicar? Mudando o destino das pessoas ou fazendo com que as pessoas escolhessem. Então, ou é céu ou é inferno. Essa igreja não queria isso. Ou você faz e paga, ou você... Entende? Então, você pode perceber, hoje as igrejas elas estão no lugar mais alto da cidade, por exemplo. Sempre tem as regras, né? Sempre foi, né? Sempre foi assim. Né? E agora, de uns 200 anos para cá, a astrologia começou a voltar a ser desmistificada. A passos lentos, mas ela está voltando. Astrologia e astronomia andaram muito juntas por um tempo, né? Sim. E agora isso foi separado. A astronomia ficou com a nomenclatura dos planetas e a astrologia estuda o movimento desses planetas observando o da Terra. Começou a juntar de novo, ainda bem. Que bom. Sim. E entrando mais agora na questão técnica,
de que forma os planetas podem influenciar ou não na vida das pessoas. Como isso acontece, acontece no momento do nascimento, isso? Isso, e depende da astrologia. Existe a astrologia em que o mapa astral, que é uma mandala astrológica, é feito desde a concepção. Da barriga da mãe já existe o mapa astral. Mas não é muito usada essa astrologia. É mais usada aquela astrologia em que se é feito o mapa a partir do nascimento. Agora você perguntou como que influencia. Nós dizemos na astrologia que um planeta ele não influencia. Nós usamos uma outra palavra que é reflete. Como se fosse um espelho. Existem várias leis universais, né? A lei da causa e efeito, a lei do retorno, a lei da gravidade. Uma delas se chama lei da correspondência e é nessa que a astrologia é baseada. A astrologia é baseada na lei da correspondência, que é a segunda lei hermética. Que é muito legal. O que acontece lá, acontece cá. O que acontece dentro, acontece fora. Sim. Então, nós somos um reflexo de tudo que acontece lá fora. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Lua, que é o astro mais rápido, né? A Lua, na astrologia, ela fala sobre os nossos sentimentos e a nossa emoção. Então, o posicionamento da Lua no momento do nascimento daquela pessoa vai falar como aquela pessoa se manifesta emocionalmente perante a sociedade. Uma Lua em determinado posicionamento faz aquela pessoa ser mais explosiva, a outra faz ser mais melancólica, a outra faz ser mais fria. Então, os planetas têm um significado, isso vai refletindo na vida da pessoa no decorrer da vida. É autoconhecimento. Inclusive, a Lua, ela se manifesta em todo sentido da nossa vida. Porque eu sei que eu gosto muito de pescar, né? Então, assim, conforme a Lua, você pesca, e conforme a Lua não precisa nem ir. Então, sim, ela realmente comanda muitas coisas ao nosso redor, né? Sim. Todos os astros, né? Mas a Lua, como está mais... A Lua está mais perto, então a gente sente com mais facilidade. Mas isso funciona para Sol, que na astrologia a gente sabe que não é planeta, mas na astrologia é chamado de planeta, né? Sim. Então, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, tudo isso é visto como um planeta e cada um diferente. A Lua é a que está mais perto e nós sentimos comanda, mais. Né? Sim. Mais. E é muito contraditório. A pessoa usa a Lua para pescar, para plantar, para cortar o cabelo. Para cortar o cabelo. Verdade. Reflete para emagrecer, reflete na maré, mas na astrologia não funciona. Não faz absoluto sentido, não faz sentido, né? É verdade. Eu tenho uma curiosidade, Larissa. Como que se faz um mapa astral? Sabe que eu nunca fiz e tenho curiosidade de saber. Eu já fiz não. Quem fez pra mim foi a Tuane, que fez meu mapa astral há tempo atrás. E você se identificou com o seu mapa? Muito, me identifiquei muito. A gente lê no nosso mapa coisas que a gente sozinho não dá conta, não reconhece. Aí você fala, eu não sou assim nada, tá lá no mapa, putz, eu sou assim de verdade. Sou assim mesmo. E aí quando você se conhece, mas como é feito, né? Eu tenho um astrólogo amigo que é astrólogo há 30 anos e ele ainda se considera um bebê na astrologia. Vou deixar um beijo para o Valdemar Falcão, adoro ele. Ele fala que o mapa astral é um carimbo astrológico. Então, você nasceu, aquele posicionamento é uma foto do céu, né? Então, quando você nasceu, o céu estava com um determinado posicionamento. Aquilo vai refletir em você por todo o decorrer da sua vida. Ali dentro tem possibilidades, tem desafios, tem coisas que você precisa passar no decorrer da vida para evoluir. E aí, tendo conhecimento disso, você passa por isso com mais fluidez. Então, para poder fazer um mapa, obviamente, eu tenho que pegar seus dados de nascimento. Eu pego o seu nome, eu pego o dia que você nasceu, a hora em especial é muito importante, porque os astros se movimentam o tempo todo. Então, a hora faz muita diferença. Pego todos os seus dados de nascimento e isso dá para fazer na internet de forma gratuita. Certo. Você coloca lá num site específico, clica e ele vai gerar o desenho da sua mandala astrológica, que é um círculo, para quem nunca fez, é um círculo com 12 repartições, como se fosse uma... Eu poderia ter trazido a gente pode colocar, a gente coloca na tela. Isso, por gentileza, o desenho de um mapa. É um círculo com 12 pedaços. Eu chamo como de uma pizza com 12 pedaços. Cada pedaço é chamado de casa astrológica. E cada casa astrológica fala sobre um cenário diferente da sua vida. Então tem um pedacinho do seu mapa ali que vai falar sobre o seu trabalho e a sua saúde. Se você tem problemas de saúde, ou como você lida no seu ambiente de trabalho, vai estar falando ali. Tem um pedacinho que fala sobre os seus relacionamentos sérios, inclui cônjuge, inclui parcerias de trabalho. Tem um pedacinho que fala sobre a tua família, tem um pedacinho que fala sobre a tua infância. Então, o mapa e os planetas todos bagunçados ali no meio, aquele furdunço todo, a função do astrólogo é decifrar. Então, ele vai dar o desenho da sua mandala e, a partir desse desenho, faz a leitura. Mas é pelos seus dados de nascimento. Então, o mapa astral ajudaria muito a pessoa a entender o que passou e o que a vida atual e o que está por vir? Sim. Ele não é uma previsão do futuro. Certo. A astrologia ela não é... como é hoje, digamos. Isso. A tua personalidade, teu modo de vida... Já Perfeito. está ali no mapa.
Sim, mas eu digo, a astrologia ela não é determinista, não é porque está dizendo no mapa que vai acontecer. Ela inclina, mas ela não determina. Por isso eu digo, ela fala sobre as suas maiores possibilidades. Então, eu adoro fazer, por exemplo, o mapa de criança. Adoro fazer. O mapa de criança, é claro que eu não vou falar. Tem coisas que eu não vou falar no mapa de criança. Eu não vou falar sobre sexualidade nesse mapa, não vou falar sobre determinadas coisas. Mas eu adoro fazer mapa de criança porque vira um manual para os pais. Fácil fica para os pais olhar aquele mapa e perceber como é a personalidade daquela criança e quais são as como é que eu falo? As pré-determinações maiores para o futuro profissional. Porque tem pai que fala, faz medicina, faz direito. A criança gosta de arte. A criança ela tem um futuro grandioso em outro tipo de ciência, por exemplo. Claro. Então, vira um manual para os pais. Como que lida com a família? Como que aquela criança vai considerar a infância dela olhando da vida adulta para trás? É um manual, realmente. É um manual. E aí, fazer depois de adultos também é legal. Sim. Porque tem gente que fala, Tuane, eu não consigo me encontrar profissionalmente. Eu falei, que bom. Porque agora tua única opção é se encontrar. Tu não tem outro... Tuane, eu tô no fundo do poço. Que bom. Ótimo. Tua única opção é subir. Não tem mais como descer. Não tem. Não, eu digo, o fundo do poço é o melhor lugar que tem para pegar embalo. E nessas horas as pessoas procuram um instrumento de autoconhecimento. A astrologia é um deles, porque existem vários. Sim. Então a pessoa lê, se reconhece nele, entende alguns porquês e a partir da leitura vai buscar pela cura. E eu acho isso sensacional. Eu adoro também. Eu gosto muito de ler, de estudar sobre isso. Não tenho pretensão nenhuma de ser astróloga, mas eu gosto de estudar para saber sobre mim. E a gente vai continuar falando sobre isso logo depois do intervalo, que é rapidinho. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Estamos de volta, hoje falando sobre astrologia. Tuane, na astrologia, a gente faz o mapa astral e a gente descobre o signo solar, signo lunar e por aí vai. Como funcionam essas divisões dos signos? Muito bem. Eu gostei dessa pergunta, porque é uma dúvida de muita gente. Existem vários tipos de astrologia. Eu trabalho com astrologia chamada moderna, em que são vistos 10 planetas, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Tira a Terra, ok? 10 planetas. Tem outros tipos de astrologia que não vê esses grandões, né? Então, Urano, Netuno e Plutão não vê, se chama astrologia tradicional. Bom, a astrologia moderna usa esses 10 planetas. Cada planeta, ele tem como regência um signo. E dentro da mandala astrológica, você tem esses 10 planetas e você tem esses 12 signos. Não tem como falar assim, Tuane, eu não tenho tal signo. Tem. A mandala é feita pelos 12 signos, não tem como não ter. Tuane, eu não tenho tal planeta no meu mapa. Não tem como não. Né? Então, o que a gente mais conhece é o nosso signo solar. Por isso que a astrologia, nós estávamos comentando no bloco anterior, que de 200 anos para cá, a astrologia voltou. Antes disso, era feito o mapa astral da pessoa para tudo, para procurar emprego, para procurar parceiro amoroso, era feito o mapa astral para tudo. Mas a astrologia foi desmistificada. Então, o que ficou mais conhecido foi o signo solar, porque era mais fácil entender. Para saber o signo de uma pessoa, é só ela me falar a data do nascimento dela. Eu nasci no dia 30 de agosto, não precisa ser astrólogo para saber que eu sou virginiana, por exemplo. Para saber o meu mapa astral, precisa do horário. Entende? Então, aí o pessoal costuma perguntar que é para o TCC, né? Preciso do teu horário para o TCC. E faz quem o não mapa sabe, e manda mensagem para mim. Quem não sabe o horário que nasceu. Não tem como fazer o mapa. Não faz muito tempo, um tempinho atrás. Mas... tem métodos de se descobrir, sim.
Mas, concluindo só, o que as pessoas mais conhecem é o signo solar. Só que o signo solar é onde estava o posicionamento do Sol. Se esquece que na mandala astrológica existem outros 9 planetas. Aí a pessoa fala, Tuane, eu não me identifico com o meu signo. Eu pergunto, qual é o seu signo? A pessoa fala, Virgem, vou usar o meu exemplo. Ah, é virginiana. Aí eu vou fazer o mapa da pessoa, dos 10 planetas ela tem o Sol em Virgem, que faz ela ser virginiana, e outros 6 planetas estão no signo de Libra. Pois é claro que ela vai se identificar com Libra e não com Virgem. O Libra está mais forte no mapa dela. Isso faz ela ler um horóscopo Virgem e não acreditar no signo, porque não vai funcionar. Nesta pessoa, ela teria que ler Libra, compreende? Ou então a pessoa nasceu à noite. Se a pessoa nasceu à noite, tem que ver o signo lunar, porque a Lua é mais forte no mapa dela. Ela também não vai se identificar com o signo. Daí a pessoa fala assim, astrologia não funciona. Eu leio sobre o meu signo e eu não me identifico. Claro, se você faz o mapa, você vê que outro signo é mais forte e não o Sol. Ou que a pessoa nasceu à noite, aí tem que ver o signo lunar. Compreende? Sim, claro. Por isso que não podemos falar todo virginiano é igual. Claro, porque tem a... Sim, Entendi. nem irmãos gêmeos têm o mesmo mapa. Gêmeos que nasceram um minutinho um do lado do outro, eles vão ter uma mandala astrológica muito similar, mas o mapa mostra possibilidades. Então eu já fiz mapa de gêmeos, por exemplo, em que um escolheu ser médico, o outro escolheu ser escritor. Essas duas possibilidades estavam no mapa de ambos, mas cada um escolhe o que quer, porque o livre-arbítrio ninguém lhe tira, compreende? Uma pessoa do signo de Virgem do começo do signo, a outra do final do signo. Vai ter diferença também. Com certeza. Entende? Sobre o horário do nascimento. Eu gosto dessa pergunta também. Gente, eu tô adorando Porque, esse programa. assim, os não muito antigos, né? Não guardavam muito esses negócios de horário. Hoje se guarda, né? Sim. Mas assim, por exemplo, tem gente que quer fazer o mapa, mas casou. Quem casa, deixa o mapa no cartório. Perdão. A certidão no cartório. Eu já tô indo pra frente. Então, existe duas formas de se conseguir. Ou você vai até o cartório que você nasceu ou que você casou e pega. Tem a certidão que não tem horário. Aí entra a sua dúvida. Então, ou também tem duas formas. Ou pergunta pra mãe ou pro pai, e aí vai da pessoa lembrar. Ou existe um negócio na astrologia que se chama retificação de mapas. Tem que ser um astrólogo muito bom para fazer. Eu não cheguei nesse patamar. Um dia eu vou fazer retificação de mapas. Mas o astrólogo toma todos os dados que você já tem. Por exemplo, eu acho que eu nasci de manhã. Ok, já é um ponto para começar. O astrólogo toma todas as informações que você tem e todos os acontecimentos que você teve desde o seu nascimento até aqui. Eu tive um acidente com tantos anos. O astrólogo vai procurar isso no seu mapa. Vai posicionar. Eu tive um filho com tantos anos, eu tive um aborto com tantos anos, eu casei com tantos anos. O astrólogo vai posicionar e vai encontrar o seu horário. É a outra forma. Né? Muito que bom. bacana, não sabia disso. Também não. Tuane, de que forma a gente pode utilizar esses, sabendo do signo e das outras posições dos outros planetas das pessoas, de que forma a gente pode utilizar isso ao nosso favor? Por exemplo, quando eu fiz o meu mapa, eu sou taurina, né? E me identificava na parte da preguiça, da tranquilidade, de gostar de comer. Mas os outros pontos eu nunca me identifiquei. E aí eu descobri que o meu ascendente é leão, a minha lua é escorpião, o meu Mercúrio está em Áries. Então, muita coisa foi se explicando e eu fui me compreendendo melhor, né? Então, a gente pode utilizar isso para se autoanalisar e para tanto melhorar os pontos que a gente acha que não estão legais, quanto para ressaltar os pontos que são bacanas, né? Perfeito. Faz muito sentido ascendente leão, apresentadora de televisão, não é? E muito bonita, tem a lua em escorpião, beleza? Faz muito sentido. Mas a resposta já estava aí. É autoconhecimento. Porque, vou dar um exemplo. A pessoa chegar para mim e falar, Tuane, eu tô com um problema de relacionamento. Não dou certo com ninguém, eu só atraio para minha vida pessoas que me traem, isso. Eu quero fazer um mapa. Eu falo, guarda seu dinheiro, vai fazer terapia. O mapa, ele é um instrumento de autoconhecimento. Ele vai fazer você identificar isso e saber o porquê que isso acontece. Se você tá ali, ó, faz terapia. Quando você já estiver tranquila com esse assunto, aí você vem fazer o mapa, você vai compreender outras coisas, você vai buscar formas de te ajudar dentro desse assunto, mas para amenizar, o mapa não vai ajudar. O mapa não cura ninguém. O mapa, ele te dá um norte, te dá um caminho para você saber o que você precisa fazer para curar o que você precisa curar. Então, como todo instrumento de autoconhecimento, dentre outros que existem além do mapa, ele faz você reconhecer pontos que precisam ser melhorados ou não. E todo mundo tem pontos para serem melhorados. Claro. Ah, minha vida está uma maravilha. Ah, meu amigo, se
tivesse uma maravilha, você já nem estaria mais aqui. Você já seria um anjo de luz. Todo mundo tem coisa para melhorar. É verdade. E aí faz o mapa e descobre que tem um monte de coisa para melhorar. Um monte de karma aí para resolver. Ixi. Então serve para isso. Eu tenho minhas netas, porque as crianças hoje elas são muito curiosas a respeito da astrologia. Eu tenho a minha netinha mais novinha, ela tem 10 anos, e nós brincamos que ela colocaria o FBI no chinelo. Ela é de Capricórnio, é super investigativa, curiosa, ela vê alguma coisinha lá nos YouTube, essas coisas, ela tenta fazer igual, enquanto ela não faz, ela não sossega. Essa menininha colocaria o FBI no chinelo, porque ela é muito investigativa. Deve ter alguma coisa a ver com quando ela nasceu, que ela é de Capricórnio, né? Tem, mas Capricórnio sim, mas tem muito de escorpião aí. Você se considera uma pessoa curiosa? Você que tem lua escorpião? Quando você quer alguma coisa, ninguém te esconde, não é verdade? Tem muito de escorpião aí, tem muito do planeta Mercúrio na sua fala também. O que você comentou sobre ela. Então, ela deve ser uma pessoa mercuriana, ou ter o signo de Virgem ou Gêmeos muito forte, ser como um ascendente. Ou ter esses signos numa casa astrológica que fala sobre infância. Então, você faria um mapa da sua neta? Neta. Você faria o mapa da sua neta e você lê isso e mais um monte de coisa. E eu sinto, sim, que elas são bem curiosas a respeito de astrologia. E agora os jovens, as crianças, estão todos nessa área de autoconhecimento, de mente. É muito interessante essa mudança, né, Tuane? Sim, e que bom, né? Muito que bom, porque hoje em dia, quando a gente tem alguma coisa que quer descobrir, quer saber, quando tem alguma curiosidade, o acesso está muito mais fácil. Nossos pais, se eles tinham curiosidade sobre alguma coisa, não tinham de procurar. Hoje você encontra um monte de coisa disponível de graça na internet. Encontro por encontro. Você tem vídeo de graça na internet sobre um monte de coisa, livro. Então, que bom, né? Essa geração está vindo com muito mais conteúdo. Que clareou mais a respeito da astrologia, por isso que poucos anos atrás não tinha essa mistificação, porque não tinha conhecimento, né? Não tinha, existia, né? E hoje eu escuto muito preconceito ainda. Porque tem muita gente que fala, por conta lá da igreja que eu comentei lá no primeiro bloco, tem muita gente que fala assim, você é astróloga, você não vai para o céu. Ok, essa é a opinião da pessoa, eu não vou brigar com ela. Claro. Mas eu acho que eu estou mais perto do céu do que quem dobra o joelho na igreja, mas maltrata o garçom, não ajuda ninguém, fala mal do vizinho, trai o cônjuge. Então, essa questão de julgamento, mas a astrologia, sim, ela ainda é muito julgada. Eu faço os meus vídeos, para quem me acompanha no @astrologiamoderna, vou deixar aqui. Eu faço os meus vídeos, a maioria deles, na frente de um quadro da Santa Ceia. Não é porque eu trabalho com astrologia que eu não acredito em Deus. Claro. A astrologia está muito próximo Muito da religião. pelo contrário, né? Mas não é todo mundo que pensa assim. Olha. Né? Então, ela é muito desmistificada. Eu bloqueio gente todo dia me xingando na internet porque fala que eu não sou uma boa pessoa porque eu trabalho com astrologia. Que coisa, né? Nos dias de hoje, né? Mas tem muita gente ainda que tem esse pensamento. Mas tem mais gente curiosa do que malvada. Amém. Que bom. Falando de gente curiosa, a gente vai ver agora uma dica da Clau, que ela ensina como tirar aquelas etiquetas dos pratos, dos marinex. Vamos ver como é. Olá, mais uma dica, como está? Tudo bem? Então, hoje a minha dica é como tirar uma etiqueta de uma peça nova. Por exemplo, eu tenho um prato de louça aqui. As etiquetas são terríveis, você esfrega e não sai. Eu vou mostrar uma maneira muito simples e sai com muita tranquilidade, tá bom? Então, o que eu vou precisar? Se você não tiver uma luvinha, você pega um plásticozinho em casa, que é importante porque ele é um pouco forte, mas também, se não quiser, não prejudica nada. O óleo de banana é muito de boa. Aí, você pega um papel toalha ou um algodão, como você quiser. Importante que fique umedecido. Aí você coloca o óleo de banana. Você pode pôr em cima da peça de preferência, que daí fica melhor. Em cima da etiqueta. Ok? Aí é só dar uma esfregadinha. Olha, dá pra ver direitinho? Pode ser? Então eu vou tirar, ó. É muito fácil. E o óleo de banana é tão legal que ele sai até
as marcas. Dá uma esfregadinha. Eu acho que vou usar um pouquinho mais em cima da etiqueta. Olha, mas olha como ela tá saindo bem bacana, ó. Sem agredir a peça. Principalmente o inox, ficam aquelas manchas, se você não você esfrega com bombril, acaba estragando até a peça, né? Porque a porcelana não tem muito problemas, mas o inox é terrível se você não esfregar com óleo de banana. Fica aquela parte terrível. Pronto, ficou limpinho. Olha. Ok? Gostaram da dica? Espero que tenha ajudado. Até mais. Até o próximo. Obrigada, Clau, por mais essa dica. E para quem é virginiana é bom, né? Ela tirou ali, saiu até a marca do prato embaixo. Ficou ótimo. Deu um alívio até na alma. Muito bom. É verdade. Sabe que eu comprei uma garrafa térmica e tiramos o adesivo e ficou com aquela colinha, sabe? E não saía. Aí ficou preto, assim, fica feio, né? Aí eu liguei. Clau, dá uma dica aí, pelo amor de Deus. E tá aí ó, a dica, né? Deu certinho. A Clau é sensacional, né, Roberta? A gente aperta, corre, ligar. E ela é esperta, tem dica pra tudo. Ótimo. Nós vamos pro intervalo, já já a gente volta. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Estamos de volta e todas sorridentes porque hoje é aniversário da Roberta. Parabéns! Obrigada. Feliz aniversário! Obrigada, Tuane. Obrigada, Larissa. Realmente é muito bom comemorar a vida, né? Então, eu sou muito grata, estou muito feliz de estar comemorando mais um aniversário hoje. Muitos motivos para comemorar, Muitos, né, Roberta? com certeza. Cada ano que passa, a gente comemora, né? Com certeza. Agora nós vamos dar um tempinho no papo de astrologia para dar uma pitadinha do que tem de novidade vindo por aí. A Renata gravou uma entrevista lá no Espigão do Norte com o Jorgiro. Gente, não é a matéria completa ainda, mas é só uma pitadinha para vocês terem ideia do que está vindo por aí. Vamos ver? Fala galera, hoje a gente tá aqui no Espigão do Norte e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre voo de parapente. I love you, but I gotta stay true. My morals got me on my knees, I'm begging, please. Preparando uma surpresa incrível para vocês. Só esperem, só aguardem. Cause you got me good, just like you knew you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Why won't you release me? I said release me. Now you think that I
something on the side, but you got to understand. E hoje a gente tá chegando bem pertinho do Take your céu. hand. Yes, you do. I don't know what this is, but you got me good, just like you knew you would. I don't know what you do, but you do. A gente tá aqui com o Jorgiro, o pessoal da região conhece bem. E pro resto do mundo, ele é fotógrafo, músico e piloto de parapente. Conta um pouquinho pra gente como que começou a voar de parapente, como que funciona. Bom, voar é o sonho de todo menino, de todo homem, de todo ser humano, quando vê os pássaros. E então, eu estava na praia de Caiobá um dia e um piloto de parapente pousou lá. Ali começou a paixão pelo esporte. E vim fazer um pedal aqui no Morro do Espigão, com o pessoal do Pedal Verde. E bem no dia que a gente chegou aqui no topo, estava o Emílio, que trabalha lá na Frimeza e é piloto de parapente também, estava fazendo a decolagem dele aqui. Aí eu pensei, poxa, um esporte desse dentro da minha cidade, pô, não tem coisa melhor, né? Aí fui me informando com eles, entrei para uma escola de voo livre, que é a Parapente Sul, lá em Florianópolis, fiz as aulas nas dunas da Joaquina e daí fiz o primeiro voo lá na Praia Mole e daí depois vim voar aqui no Morro do Espigão. Então, o Morro do Espigão era uma área rural aqui que era utilizada para a criação de gado e os pilotos que mais ou menos 20 anos atrás exploraram essa área aqui e estavam usando para voar de parapente. Aí surgiu a oportunidade da gente adquirir a área e também para poder preservar o voo livre aqui. E, Jorgiro, conta pra gente, é um esporte seguro? Como que funciona esse curso? Como você é um piloto habilitado? Como que faz para... Se eu, por exemplo, quiser começar a voar hoje, o que eu preciso fazer? Como que funciona? Bom, o parapente está na categoria dos esportes radicais. E todo esporte radical oferece seu risco. Mas ele, com conhecimento, com acompanhamento de instrutores e o equipamento correto, ele é um esporte seguro de ser praticado. As velas, elas têm várias categorias. Então tem a vela de escola, de aluno, que é uma vela mais lenta e é uma vela que é mais segura, ela não oferece tantos riscos. E com acompanhamento de instrutores, você vai sempre decolar no horário correto, na condição correta, sem ter muitos riscos de qualquer acidente, porque sempre acompanhado de um instrutor, ele vai estar num rádio como esse e te passando as orientações. Então, eu considero um esporte seguro. Eu acho mais perigoso andar de moto, de bicicleta, que está mais perto do chão. Legal. E como é que você sabe a condição ideal para voar? Como que você identifica o vento? Como que faz? Bom, a gente voa na condição termal. E as térmicas é o vapor da água que desprende do solo e sobe até o ponto de sublimação, ali onde vira as nuvens. Né? E essa força dessa térmica, desse vapor da água que sobe, é nessa energia que a gente voa. Então a gente procura os bolsões de ar que estão subindo. Aí para isso tem algumas dicas, né? Tem as diferenças de temperatura do solo que a gente observa, tem os urubus que voam, né? Que são os nossos professores, a gente olha muito os urubus voando. Quem curiosamente pode observar os urubus percebe que eles não batem muito as asas para voar e subir, né? Eles conseguem subir girando as térmicas. E então a gente fica procurando esses sinais na natureza, diferença de temperatura, as árvores mexendo, os urubus, as nuvens se formando. Hoje está um dia com muitos cirros, muita umidade no ar, então não está um dia tão bom para voo assim, mas foi possível fazer um voo aí. O voo pode ter competição? Como que faz, como que funciona numa competição? Você já participou de alguma? Sim, o voo de parapente, o voo livre em geral, existem os campeonatos de voo livre. Aí tem as categorias. Tem as categorias, principalmente assim nos festivais, permanência e pouso. Então, quem fica mais tempo no ar ou quem pousa
num local pré-determinado. E os campeonatos do gol, dos objetivos que tem longa distância. Então são marcados pilões, aí com o GPS o piloto coloca as coordenadas dos pilões, ele se dirige até os pilões, vai batendo os pilões, né, se aproximando da área e chega no final, que é o gol. Quem chegar antes é o vencedor. Então o campeonato ele conta com várias etapas e cada etapa tem a sua pontuação. A pontuação depende muito da condição, porque é uma média de pontuação entre vários pilotos competindo. Então, quanto mais pilotos conseguem chegar no gol, quer dizer que foi um dia de condições boas para voar. E se só um ou dois chegam, as condições não ajudaram tanto, daí vale menos pontos. Então, existe a Federação de Voo Livre do Paraná, que promove as etapas paranaenses. E a CBVL, que é a Confederação Brasileira de Voo Livre, que promove as etapas nacionais. Maravilha! E falando um pouquinho dessa energia, o que você sente quando você está lá no ar? É muito bom ver as coisas pequenininhas aqui de baixo e tal. Mandei até um vídeo pro Luciano lá de cima ali para vocês poderem curtir depois. Mas é mágico, né? Você tá lá em cima, planando, é uma liberdade, é como se fosse um balanço gigante, que você tem o comando, né? De balançar para cá, balançar para lá, voar reto. É um esporte muito legal. Se eu quiser voar, eu posso? Claro que pode. O seu primeiro voo vai ser acompanhado de um instrutor habilitado e que vai levar você para conhecer as alturas aí. Jorgiro, obrigada pelas suas explicações, por abrir seu espaço, um espaço muito legal que você está construindo aqui. E vamos voar então no próximo bloco. Muito legal, né? Isso aí é só uma amostrinha do que vem por aí ainda aqui na nossa programação. Tuane, a gente estava comentando antes sobre o mapa astral, os signos, e a gente usa isso para nosso autoconhecimento, mas a gente pode usar isso também para auxiliar como lidar com as outras pessoas, tanto no relacionamento quanto na vida profissional? Sim, porque faz parte do autoconhecimento. Mas nós estamos falando aqui do mapa natal, que é o mapa do autoconhecimento. Mas depois da comemoração aqui do aniversário, eu vou usar isso como exemplo, porque existe um mapa chamado mapa da revolução solar, que é quando o Sol volta exatamente para o lugar onde ele estava quando você nasceu, que é quando se faz aniversário, ele demora um ano para fazer isso. Então existe um mapa chamado Revolução Solar, que é um mapa anual. Dá para fazer o seu já. Eu não quero. Olha que legal. Tô curiosa. E esse mapa anual já não é um mapa de autoconhecimento. Existem vários mapas dentro da astrologia. O mapa anual, por exemplo, ele é um mapa preditivo. Então, ele mostra como vai ser o seu ciclo de um ano. De hoje, que é o seu aniversário, até o seu próximo aniversário. Como vai ser no trabalho, saúde, carreira, dinheiro, filhos, casamento. Quais são os seus desafios, como vai estar a sua saúde, enfim. É um mapa preditivo. Que bacana. Bem legal. Existe um outro tipo de mapa, esse muito pedido, que é mapa de relacionamento amoroso, exclusivamente para isso. Não é um mapa de autoconhecimento, é um mapa de relacionamento. Se chama sinastria amorosa. O astrólogo toma 2 horóscopos, 2 mapas, coloca um sobre o outro e lê aquela bagunça toda. E existem N tipos de mapa. Existe, por exemplo, já devem ter visto na internet isso, mas eu não faço, a astrologia mundana, que é a astrologia mundial. Sabe aquelas pessoas que falam, fulano vai ganhar de presidência da república, vai ter um vulcão, erupção, tal data. Ouvi muito já. Isso, astrólogos fazem isso sim. usando a astrologia geralmente mundial. no final de ano, fazem as previsões do ano. Fazem, né? isso. É uma astrologia que eu não faço, mas existe. Então, existem vários tipos de astrologia e de métodos astrológicos. O que nós falamos até agora era só mapa natal, que é o do autoconhecimento, mas tem vários. Olha, então o conhecimento é vasto, não para nunca, né? Não para nunca. E como os astros estão... né, de você buscar esses conhecimentos cada vez mais e muito bom, né, Tuane? Ler planetas. A gente lê planetas, isso é muito gostoso. Olha. Que delícia. A gente vai continuar ainda, tem muita coisa ainda para falar sobre isso. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, já a gente volta.
Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Estamos de volta. Voltando ao assunto das combinações de signos. Existe o match astrológico? Signos que combinam melhor ou não? Mas é o que eu mais ouço, é o tal do match astrológico. Todo mundo pergunta, tal signo combina com tal signo? Ah, a minha lua é tal, a lua dele é tal. E aí? Gente, é um mito astrológico. Não existe. Todos os signos têm completa capacidade de se darem bem. Entende? Porque não é só o signo, lembra? O signo é só o Sol. E a pessoa que faz essa pergunta, ela esquece que ela tem o Sol naquele signo e os outros 9 planetas posicionados de outra forma. A outra pessoa do qual ela vai se relacionar também. Então, por isso que existe a sinastria amorosa. É a única forma de saber sobre a compatibilidade de duas pessoas. E ainda não é o mapa que mostra a longevidade dessa relação, só mostra a compatibilidade. Certo. Ainda existe um outro tipo de mapa que se chama mapa composto de pontos médios. É uma bagunça. Mas esse mapa, sim, mostra qual é o propósito desse casal. Por que essas duas pessoas se juntaram? E se é um relacionamento longevo ou não? É aquele casal que vai casar e vai ficar junto a vida inteira, vai morrer velhinho de bengala? Ou é um casal que vai ficar junto 1 ano e já vai se separar? Então, existe mapa para tudo. Mas signo que combina, qualquer signo tem completa capacidade de se darem bem. Eu digo isso porque é a pergunta que eu mais recebo. Tem, sim, signos que têm uma compatibilidade melhor um com o outro. Então, por exemplo, você é geminiana. Nós nos damos muito bem, porque eu sou do signo de Virgem, nós temos o mesmo planeta regente que é Mercúrio. Verdade, somos falantes, curiosas, sim. Concorda? Ascendente em Leão, se dá muito bem com signos de fogo, Sagitário, Áries. Então tem signos que tem, mas não dá para focar num signo só. É todo um contexto. O relacionamento do casal, porque eu sou geminiana e sou casada com um escorpião há 45 anos. É uma briga depois, mas a gente dá super bem. Briga depois é ótimo. Mas se você for ver na astrologia, ó, são signos que não tem nada a ver. Um é do elemento ar, pensamento. Escorpião é um signo de água, mais misterioso. Exatamente. E aí vai dizer que não combina com uma pessoa que está casada há 40 anos? Não faz o menor sentido. No mapa combina com certeza. Combina. Entende? Sim. E outra, as pessoas se relacionam com as outras e esquece que aquele outro ser humano tem traumas, crenças, bloqueios, coisas que precisa passar. A pessoa demonstra amor de um jeito que é diferente do seu. Isso depende da infância, de como ela foi criada, de como era a ancestralidade dessa pessoa. Então, eu vejo isso na geração mais jovem, porque eu tenho um público bastante jovem que começa a namorar e acha que a pessoa tem que ser daquele jeito e pronto. Não, gente, é outro ser humano. Né? Então, eu lido muito... Eu não sou coach amorosa, mas eu recebo muita pergunta de relacionamento. Olha, mas signo que combina para fechar o assunto? Não existe. Outra questão que eu também ouço falar muito, agora comentando novamente sobre o aniversário, existe um período que é o inferno astral. Isso precede uns dias antes do aniversário. É assim que funciona? Isso. Mas o inferno astral, assim como o paraíso astral, que também existe, é um mito dentro da astrologia. O mito não. Vou usar uma palavra melhor. É um impasse no meio astrológico. Porque tem astrólogo que bate o martelo e fala existe. Tem astrólogo que bate o martelo e fala é mito. O que realmente existe, sim, é um período antes do aniversário em que o Sol está muito cansado de dar volta naquele mapa. Então, é um período de finalização de ciclo. O meu chegou bem cansado. E aí, eu digo, existe para quem sente.
Não sei, agora você vai dizer se você sentiu. Mas geralmente, 30 dias antes do seu aniversário, é um período em que a pessoa não quer fazer festa, não quer fazer aniversário, tá cansado daquilo, não gosta de receber parabéns, mas tem anos que a pessoa quer tudo isso, já percebeu em ciclos seus? Então, quando você tá muito desgostosa da vida, você tá passando pelo seu inferno astral. Mas nem sempre você passa. Já paraíso astral são 5 meses depois do seu aniversário. Não significa que é um signo melhor, significa que é um período melhor para você, em que você está no seu up. E o inferno astral são 30 dias antes do seu aniversário. Não é um signo anterior ao seu que é ruim. São 30 dias antes, em que é um período um pouco mais desafiador para você. Mas nem todo mundo passa. Você passou pelo seu inferno astral? É, um pouco. Passou até o Covid Até chegou. o Covid me visitou. Então passou. Mas tô saindo. Ai, que bom. Então, assim, é um impasse no meio astrológico. É um período. O período existe. Um período de finalização de ciclo existe. Mas não é todo mundo que passa por ele. Certo. E se alguém quiser fazer o mapa astral, quiser entrar em contato contigo, Tuane, pode te contatar que você está trabalhando com isso. Pode me contatar que eu estou trabalhando com isso. Eu faço leitura de mapa, eu ofereço serviços de leitura de mapa, de sinastria que foi comentado, de mapa anual que foi comentado e do mapa natal. Eu faço esses 3 mapas. Eu tenho nas redes sociais @astrologia moderna, só no Instagram. Que é a minha rede social, e por lá as pessoas me encontram com facilidade. Mas eu já vou deixar de dica que a minha agenda é bastante cheia, graças a Deus. A minha próxima vaga para entrega de mapa está no final de novembro. Até lá. Só. Que bom! Vamos ter que entrar na fila, né? Tem que entrar na verdade. fila. E quanto assim, eu já ouvi falar que empresas fazem. Existe, Tuane, assim, de uma empresa fazer tipo um mapa mesmo, como vai, no dia a dia, como... Eu já ouvi falar, existem? Sim, existe mapa astral para tudo. Para a pessoa física, como estamos falando, mas existe para a empresa. Existe mapa astral de um país. Lembra que comentamos? O mapa é a partir do nascimento. Então, o mapa astral do Brasil, por exemplo, foi feito na independência. Exato. Quando o Brasil nasceu, digamos assim. E aí o país tem tudo tem mapa astral, empresa. Eu ofereço um tipo de serviço também, que bem lembrado, que se chama eletiva, que se elege uma melhor data e horário para inauguração de uma empresa. Eu já ouvi falar da empresa abrir tal horário, tal dia, da semana, do mês. Porque astrologicamente naquele dia o horário é mais favorável para a empresa. Então, é muito importante muito, isso aí, né? muito importante. Empresas que trabalham com beleza ou alimento. É bom que tenha um touro forte naquele horário, porque é um signo de, você vai concordar, de alimento, mesmo. Beleza? Sim. Empresas de tecnologia, é legal ter aquário ou signos de ar forte naquele horário. Então, dependendo do segmento da empresa, o mapa vai favorecer aquilo ou não. Então, Larissa, vamos pensar bem no novo espaço, né? Vamos consultar a certeza. Tuane, né? Vamos sim, que horário, que dia, tudo, né? Eu faço o novo espaço. Com certeza, eu faço a eletiva do programa com muito prazer. Que bacana. Obrigada, Tuane, por vir trazer tanta informação e tanta coisa boa aqui pra gente. Também agradeço o convite, fico muito honrada. Nossa casa está terminando. Até o próximo programa. Olá, sou a psicóloga Jéssica Destro e hoje vamos falar um pouquinho mais no programa sobre o que é terapia cognitivo-comportamental e como ela funciona. Um psicólogo, ele após a formação em psicologia, ele vai fazer alguma especialização em alguma abordagem de trabalho. O que é essa abordagem de trabalho, de atendimento clínico? Existem muitas abordagens e as abordagens mais atuais, elas têm maior relevância científica. Então, existe um maior estudo científico dentro desta forma de intervenção. E uma das abordagens existentes é a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque ela tem esse nome como ela é. Cognitivo significa o quê? A minha capacidade de percepção das situações, do momento da aprendizagem. Cognição significa que como está a minha qualidade de aprendizagem, como eu estou aprendendo, como está a minha cognição, como eu estou no mundo. Por exemplo, uma pessoa que vai perdendo a cognição, ela vai adquirindo uma demência, algum tipo de falta de memória, um exemplo.
E então, cognição, a capacidade de aprendizagem, o meu cérebro e o como ele está conseguindo ter essa qualidade. Cognitivo e comportamental. Comportamental é meu comportamento, o que eu faço no meu dia a dia, como é meu relacionamento interpessoal, a minha vida social e um contexto geral. Então, a soma da minha cognição mais meu comportamento traz a minha visão de mundo, a minha vida, como eu sou. Então, pense assim, é como se fosse um triângulo. A psicologia cognitivo-comportamental, ela trabalha de uma forma que, no pico, no ponto superior do triângulo, são os nossos pensamentos. E logo abaixo, embaixo do triângulo vai ter minha emoção e meu comportamento. Emoção e comportamento são variáveis decorrentes do meu pensamento. Como assim? Eu não estou entendendo. Um exemplo geral de tudo isso é o seguinte: eu penso que uma pessoa está olhando para mim, por exemplo, no mercado, estou no mercado, a pessoa está me olhando. Se eu tenho ansiedade, por exemplo, eu começo a ficar com medo e insegura, e meu comportamento vai ser me retrair. E aí, logo depois, vem um outro pensamento, falando assim: meu Deus, o que estão pensando de mim? O que eu tenho? Será que tem algo errado comigo? E aí, logo depois, vem uma outra emoção, que pode ser tristeza, por exemplo, pode ser insegurança, pode ser desconforto, pode ser até ansiedade também. Então, essa tríade é um círculo vicioso que pode ser disfuncional. E o psicólogo vai ajudar você a reorganizar essas disfunções entre pensamento, emoção e comportamento. Essas 3 características dentro da psicoterapia, ela é extremamente importante para a minha vida. Porque se eu tenho alguma disfunção nessa tríade, eu tenho uma disfunção na minha vida. Se eu, por exemplo, sou muito arrogante, o meu pensamento vai ser o seguinte: mal sabem com quem estão falando. Como será a minha emoção? Raiva, ansiedade também, porque uma pessoa arrogante também pode ser ansiosa, arrogância também, que é uma emoção, e aí a partir disso eu vou ter um comportamento. Qual vai ser esse comportamento? Eu vou subir minha cabeça, não vou ouvir ninguém conversar, eu já vou cortar a pessoa no meio, não vou esperar ela concluir a conversa, eu vou falar mais alto, eu vou gritar, eu vou impor, eu vou ter um comportamento disfuncional. Então, resumindo, a psicoterapia cognitivo-comportamental vai buscar com que o paciente ou a pessoa que esteja em busca de desenvolvimento pessoal organize seus pensamentos, suas emoções e seus comportamentos. A partir disso, eu vou conseguindo ter uma melhor organização da minha vida e por isso eu vou reduzir, por exemplo, ansiedade, tristeza, qualquer emoção que seja disfuncional, que uma delas, inclusive, é a raiva, que atualmente a gente vem percebendo um aumento muito alto da raiva dentro do contexto de atendimento clínico. Por isso que é muito importante você adaptar essas 3 circunstâncias e você nunca vai forçar a mudar a tua emoção, porque a emoção você não tem controle. Você vai conseguir ter definição e controle dos seus pensamentos e dos seus comportamentos. A emoção, ela vai permanecer ali. Então, se eu sou muito arrogante, por exemplo, e eu sou uma pessoa muito com uma sensação de superioridade, e o psicólogo vai orientar essa pessoa, ela vai começar a desenvolver um senso de empatia e por isso ela não vai ter um comportamento ríspido, por exemplo, porque vai ocorrendo um treino igualzinho como funciona a fisioterapia. Se você já teve hernia de disco ou qualquer problema que causasse alguma disfunção no seu corpo, você teve que fazer um processo de fisioterapia, você teria que treinar sempre, sem parar, até que seu corpo adquirisse aquele novo contexto, novo hábito, nova força, novo condicionamento. O psicólogo vai fazer isso com o cérebro, que o nome disso se chama neuroplasticidade. Essa plasticidade do cérebro existe para o cérebro poder ir alterando até ele adquirir um novo padrão. Então, eu vou ter um novo padrão de comportamento, de emoção e de pensamento. Por isso que funciona exatamente como a fisioterapia faz. Um treino que vai causando qualidade com o passar do tempo. A resposta disso é uma qualidade no desenvolvimento pessoal. Se você tem alguma dúvida, pode enviar perguntas pra gente. Estarei aqui para responder e para conversar com vocês também. Estou à disposição. Muito obrigada!
Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Temos 118 anos de história e mais de 5 milhões de associados. E diariamente fazemos juntos por você e pela sua empresa, pela sua comunidade, em mais de 2.000 agências. Estamos presentes em todas as regiões do país. Somos uma alternativa que alia suas necessidades financeiras ao crescimento, à educação, à economia local. O nosso atendimento próximo busca oferecer as soluções ideais para você. Essa apresentação faz parte da nossa missão de valorizar o relacionamento e oferecer soluções financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos nossos associados e da comunidade. Há 37 anos, Medianeira é a casa da Sicredi Vanguarda. E esse é um dos momentos mais esperados dos últimos anos. A apresentação do monumento de lançamento da obra da nova sede administrativa da Sicredi Vanguarda. Um momento muito feliz para mim estar aqui neste momento, Aldo. Obrigado pelo convite. É um momento de muita alegria para todos nós medianeirenses. Aliás, a Sicredi é um exemplo de gestão eficaz, de empresa que gera desenvolvimento e oportunidade. Neste momento, a Sicredi Vanguarda Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro declara apresentado o monumento de lançamento da obra da nova sede administrativa da Sicredi Vanguarda Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Mais um dia histórico na vida da Sicredi Vanguarda, né? A gente aguardava muito essa autorização para a gente dar esse pontapé inicial e realmente começar a edificação dessa nova sede aqui em Medianeira. É uma nova sede necessária, a gente está muito grande, nós temos muitas pessoas trabalhando na sede e nós precisamos dar um conforto melhor ainda para o nosso colaborador, para que realmente ele consiga dar o melhor atendimento possível para as nossas agências que, consequentemente, vão estar atendendo o nosso associado. Então é fantástico a gente estar aqui hoje lançando isso, vendo que esse sonho, novo sonho, né, ele está começando a se realizar hoje. Aqui nós estamos num terreno de 40 mil metros quadrados e a nossa nova sede vai tomar menos de 10% desse terreno. Então, em torno de 4 mil metros quadrados, onde vai ser realmente edificado o prédio. Uma obra totalmente certificada, vamos buscar uma certificação LEED, uma certificação no grau maior, que é o Platinum, né, uma certificação verde, onde a gente vai fazer toda a preservação desse lindo terreno que a gente tem aqui, né? Nós temos alguns açudes, uma água bonita aqui, uma ilha bacana, e tudo isso será preservado e melhorado ainda muito mais. A gente vai fazer um paisagismo totalmente moderno, voltado para a sustentabilidade, plantio de árvores, enfim, a gente vai buscar a maior preservação possível que a gente possa fazer nesse terreno. Expectativa para a obra ficar pronta. Você falou aí que o pessoal não pode nem morrer porque está chegando. Vamos falar a verdade. Vamos aproveitar, vamos ficar vivo, todo mundo está convidado. Final de 2023, a gente vai trabalhar forte para que final de 2023 a gente consiga estar entregando essa obra totalmente pronta. Presente para Medianeira também, onde a Sicredi nasceu, vários colaboradores aqui, pessoas que começaram. Vamos falar da importância desse investimento para o município de Medianeira. Ah, fantástico. A Sicredi nasceu aqui há 37 anos atrás. Aqui em novembro vamos completar 38 anos, né? E nada melhor do que a gente dar esse presente para o município de Medianeira, para a comunidade de Medianeira e para todos os nossos associados da região que vão também poder frequentar esse ambiente, né? Então, para Medianeira, eu tenho certeza que será um cartão postal. Nós não vamos economizar em fazer uma nova sede com uma estrutura muito legal, muito bacana, muito preservada, muito bonita no sentido de paisagismo e meio ambiente, para que Medianeira realmente se orgulhe, para que os nossos associados se orgulhem da Sicredi Vanguarda. É um dia histórico, esse dia do lançamento da Pedra Fundamental, porque é uma obra que é magnífica, que orgulha a todos os medianeirenses. A apresentação aí do quanto essa empresa tem crescido, tem se desenvolvido,
com a gestão eficaz, gerando oportunidade de desenvolvimento para o nosso município e por toda a região onde está inserida a Sicredi. Portanto, é um dia de muita comemoração e alegria para todos os medianeirenses. Medianeira se destacando, né, trazendo várias empresas, não só a Sicredi, fortalecendo também a economia do município de Medianeira. Sem dúvida, a Sicredi tem dado uma contribuição muito grande para o fortalecimento da economia, geração de emprego, renda, oportunidades, através do crédito. E a gente já percebe e visualiza um futuro melhor depois desse momento pandêmico. E para comemorar, poderia dizer assim, essa retomada, a gente tem a honra, a satisfação de poder estar aqui nesse evento de lançamento da Pedra Fundamental. É, sem dúvida, uma obra grandiosa, é um cartão postal para quem passa aqui pela BR, fica às margens da BR-277 e um marco para o nosso município. Todas as pessoas que passarem por Medianeira terão a oportunidade de visualizar essa obra magnífica. Investimento em torno de 100 milhões de reais, uma obra muito bem projetada e um modelo de construção eficiente e moderno que as pessoas terão a oportunidade de estar visualizando. Um ambiente que vai dar conforto e tranquilidade para todos os colaboradores da Sicredi, como também para os associados que até aqui virão. Portanto, um momento festivo de comemoração. Eu sou muito feliz, né, de poder viver momentos históricos, é a gratidão da vida, né? Poder conviver na época da fundação da cooperativa, nos 20 anos nós entregamos a outra sede atual que ficou pequena, estar aqui nesse momento e ter a esperança, né, de daqui a uns anos, né, uns 40 anos, né, estar presente aqui a convite do presidente Aldo para a inauguração. Então essa é realmente a celebração da vida, é a condição da cooperativa, que é uma cooperativa de crédito, faz o seu papel, é a principal cooperativa que mais faz crédito no Brasil, no sistema Sicredi, né? Tem uma relação fantástica com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é líder em operações do Pronaf, nós somos o segundo agente financeiro de crédito rural no país, né? Então tudo isso faz com que você tenha que oferecer aos colaboradores, né, uma estrutura melhor para eles poderem dar o melhor de si, né? Então a produtividade ela vem também pelas condições de trabalho, mas também por uma boa liderança, um bom comando, né, um bom planejamento estratégico. Uma cooperativa que tem bons planos, uma cooperativa que está aqui na região dando o seu melhor, mas também está no de São Paulo, está no sul do Rio de Janeiro, né, procurando levar exatamente para aquela região o que tem de melhor aqui, que é o cooperativismo, né? São os exemplos, são as histórias, né, e elas é que vão nos levar para o futuro, nós queremos viver, né, porque a nossa missão, como nós somos seres que não fomos criados para prosperar sozinhos, nós fomos criados para prosperar juntos. E o Sicredi tem um propósito de construir uma sociedade próspera juntos, né? Então por isso que estamos felizes de estar aqui e com todos vocês também. Neste momento, a Sicredi Vanguarda Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro declara apresentado o monumento de lançamento da obra da nova sede administrativa da Sicredi Vanguarda Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.